Passo 1. Crie uma ilha imaginária. Passo 2. Convença as autoridades governamentais de que a ilha é real. Passo 3. Informe que a posse da ilha passou para as suas mãos por meio de negociação com os nativos. Passo 4. Descreva a ilha em detalhes e diga que é uma mina de ouro. Passo 5. Negocie cada metro quadrado da ilha com os governantes e os grandes empresários. Claro, o mundo hoje está completamente mapeado, mas há 2 séculos não era assim. E uma façanha como essa era perfeitamente possível. Tão possível que aconteceu. Nascido na Escócia em 1786, ele era supostamente um descendente do famoso herói popular Rob Roy. Uma vez que seu pai era um capitão da Companhia das Índias Orientais, ele também esperava empreender uma carreira naval como algo automático. Serviu a marinha no Mar do Caribe ainda aos 17 anos de idade, e então ascendeu ao posto de coronel na Guerra Venezuelana da Independência. Ele navegou de volta à Inglaterra em 1820 e apresentou em Londres uma narrativa sobre uma ilha chamada Poias, que ele tinha descoberto próximo da América Central e onde fundou um governo aprovado pela chefia tribal local. Apesar de a ilha não existir de fato, ele forneceu descrições vívidas de sua posição geográfica e condições demográficas. Ele reportou que ela dispunha de uma área de 32.400 km² e que um pacífico povo indígena local habitava a ilha, juntamente com poucos assentadores britânicos. Acrescentou que a ilha dispunha de amplos recursos minerais ainda não explorados. Outro sim. Gregor afirmou que ele, na condição de governado, tinha introduzido leis, instituiu o aparato de Estado e recrutou um exército. Ele apenas tinha viajado para Londres no intuito de recrutar mais assentadores e para coletar dinheiro visando o prosseguimento dos trabalhos. Uma vez que entrar nos mercados sul-americano e centro-americano era uma tarefa quase impossível para a nobreza inglesa e aos mercadores da época, eles ficaram ávidos para explorar a oportunidade ofertada por uma ilha onde poderiam se estabelecer e, posteriormente, lançar novas conquistas. A Inglaterra da década de 1820 também oferecia um campo ideal para o empreendimento de larga escala de MacGregor sob outros aspectos. Napoleão tinha sido derrotado, a paz foi celebrada na Europa e a economia britânica observava um crescimento sem precedentes. Em suma, os salários cresciam enquanto o custo de vida diminuía. MacGregor também se colocou nas boas graças da alta classe, ao afirmar que era nada mais, nada menos do que um descendente de Rob Roy e que estava comprometido em servir o Império Britânico, mesmo que isso significasse expor sua própria vida ao risco permanente. Ele estabeleceu um escritório em Londres, com o único propósito de ter uma representação estrangeira de Poias, e negociou várias atribuições e títulos para qualquer um que considerasse importante convencer. Ademais, ele também publicou um guia de viagens da ilha com 350 páginas sob um pseudônimo, no qual ele informou, entre outros assuntos, que a ilha dispunha de enormes minas de ouro e prata. Ele até mesmo imprimiu dólares de Poias na Escócia, que ele trocava por um bom preço pago pelos aventureiros dispostos a seguir viagem até a América Central. No entanto, o negócio apenas começou a florescer quando ele começou a vender cada metro quadrado da ilha imaginária. Além disso, ele pegou um empréstimo de 200.000 libras em nome do governo da ilha. Trata-se de uma considerável soma ainda hoje, mas era uma quantia de dinheiro inconcebível naquela época. Alguns também foram agraciados com posições de liderança no governo e outras altas autoridades da ilha. Um grupo de banqueiros, doutores e advogados rumaram para a América Central no intuito de tomar posse de suas remunerações. Eles recrutaram assentadores ao ponto de encher 2 navios, que alcançaram o Mar do Caribe no início de 1823, com 250 potenciais proprietários de minas e terras que naturalmente falharam para encontrar a terra prometida. Uma rebelião estourou. Epidemias e crises de fome dizimaram os assentadores, que desesperadamente buscaram o rei Frederico Augusto I e seu povo na selva. Quando eventualmente um navio britânico aprumou seu rumo neste sentido, tomou-os a bordo e levou-os para Belize. Apenas 50 dos 250 viajantes ainda estavam vivos. Assim, as notícias rapidamente chegaram até Londres, e outros 5 navios de MacGregor, que estavam aproximadamente na metade do caminho, foram forçados a retornar pela Real Esquadra Britânica. Apenas nesse momento, os descobridores remanescentes perceberam que tinham sido vítimas de um vigarista.
Muitos deles decidiram cometer suicídio como uma forma de escapar da vergonha e da perda de todas as suas riquezas ao apostarem em uma aventura. O escândalo alçou aos céus, mas a busca por McGregor mostrou-se vã. Ele já estava muito distante com o dinheiro. Mudou-se para a França, onde apresentou sua narrativa mais uma vez enquanto lançava continuamente guias de viagem e artigos. Todavia, o Estado francês suspeitou de uma terra para a qual dúzias de cidadãos pretendiam ir, solicitando passaportes e autorizações de ingresso, mesmo que a existência dessa região não fosse do conhecimento de nenhuma autoridade oficial. Em essência, McGregor tinha sido bem-sucedido em enganar pessoas durante 11 anos. Em 1839, quando eventualmente percebeu que as coisas estavam cada vez mais perigosas, ele fugiu para a Venezuela, onde foi-lhe outorgada a cidadania. McGregor morreu em Caracas, aos 58 anos de idade.